Sejam bem-vindos mais uma vez para continuarmos o estudo do livro do Levítico. Hoje eu convido você a pegar a sua Bíblia, abrir no capítulo 15 do livro do Levítico, versículos de 1 até o versículo 33. Versículos de 1 a 33, tá? Onde nós vamos estudar a legislação, porque nós estamos vendo que o livro do Levítico é um livro de legislação, de leis, rituais religiosas, né? Nós vamos ver hoje sobre as impurezas sexuais. A Bíblia nunca teve tabu nenhum em falar sobre isso, tá? Porque ela nunca camuflou, nunca escondeu nada, tá? Se o tabu nasceu pela cabeça de alguns que interpretaram de maneira errada, podemos dizer assim. Nada demais, porque está aqui no livro do Levítico, capítulo 15, tá? São leis acerca de algumas doenças, de algumas enfermidades sexuais, tá? Que nós vamos ver aqui. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia, abra no capítulo 15, e nós vamos fazer a leitura atenta, tranquila, e depois vamos estudar este capítulo como nós estamos fazendo costumeiramente, ok? Vamos lá então para a leitura deste capítulo. O Senhor falou a Moisés e a Araão: dize aos israelitas: o homem que padecer de corrimento venéreo será impuro, estará submisso à lei referente ao corrimento. Quer o corpo tenha deixado escorrer o líquido ou tenha retido. O leito em que se deitar e o móvel em que se assentar ficarão impuros. Quem lhe tocar o leito deverá lavar as vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Quem se assentar sobre o móvel em que esteve sentado o homem que sofre de corrimento, deverá lavar as vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Quem tocar o corpo deste homem deverá lavar as vestes, tomar banho e ficará impuro até à tarde. Se o homem que padece de corrimento cuspir numa pessoa pura, esta deverá lavar as vestes, tomar banho e ficará impura até à tarde. A sela em que viajar montado, o que sofre da doença venérea, ficará impura. Quem tocar qualquer coisa que tenha estado debaixo dele, ficará impuro até à tarde. E quem transportar tais coisas, deverá lavar as vestes, tomar banho e ficará impuro até à tarde. A pessoa tocada pelo homem que sofre de corrimento, sem que este tenha antes lavado as mãos com água, deverá lavar as vestes, tomar banho e ficará impura até à tarde. A vasilha de barro que tocar deverá ser quebrada. Sendo de madeira, será lavada em água. Quando estiver curado, quem sofreu de fluxo, contará 7 dias para a sua purificação. E então lavará as vestes, tomará banho em água corrente e ficará puro. Ao 8º dia, levará consigo 2 rolas ou 2 pombinhos e se apresentará diante do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e os entregará ao sacerdote.
O sacerdote os oferecerá, um em sacrifício pelo pecado, outro em holocausto. Assim o sacerdote fará por ele a expiação diante do Senhor por causa de seu fluxo. O homem que tiver uma poluição tomará banho e ficará impuro até à tarde. E toda roupa ou pele em que se derramou o sêmen será lavada na água e ficará impura até à tarde. Quando o homem e uma mulher tiverem relações, ambos tomarão banho e ficarão impuros até à tarde. A mulher que tiver o corrimento menstrual ficará durante 7 dias na impureza das regras. Quem a tocar ficará impuro até à tarde. O lugar em que ela deitar ou sentar durante as regras ficará impuro. Quem tocar o leito dela deverá lavar as vestes, tomar banho e ficará impuro até à tarde. Quem tocar o móvel no qual ela esteve sentada deverá lavar as vestes, tomar banho e ficará impuro até à tarde. Se o objeto tocado estiver sobre o leito ou sobre o assento em que esteve sentada, ficará impuro até à tarde. Se um homem dormir com ela, ficará contaminado com a impureza e estará impuro durante 7 dias, ficando impuro também o leito em que dormir. A mulher que sofrer prolongadamente hemorragias fora da menstruação, ou cujas regras se prolongarem além do costume, ficará impura, enquanto durar a hemorragia, como no tempo da menstruação. O leito no qual dormir enquanto durar a hemorragia e o móvel em que se sentar ficarão impuros, como no tempo das regras. Quem os tocar ficará impuro. Deverá lavar as vestes, tomar banho e ficará impuro até à tarde. Quando se curar da hemorragia, contará 7 dias e depois estará pura. Ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os levará ao sacerdote, à entrada da tenda do encontro. O sacerdote os oferecerá, um em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto. Assim fará por ela a expiação diante do Senhor, por causa da impureza de sua hemorragia. Adverti os israelitas a respeito das impurezas, para que não morram por causa disso, ao mancharem a morada que tenho no meio deles. Essa é a legislação referente ao que sofre de um corrimento ou tem derramamento seminal e se torna impuro, bem como a mulher no período menstrual ou que sofre de hemorragia. É válida para o homem, para a mulher e para o homem que se deita com uma mulher menstruada. Tá aí, esta é a leitura do capítulo 15. Como vocês notaram, é sobre as impurezas sexuais, como nós falamos aqui. Estão todas as regras, né? São dadas aqui as normas de procedimento, no caso de infecção venérea, podemos chamar assim, do homem, e pela presença de secreções no órgão genital de quem a sofre. Então, essas são as regras.
A poluição do homem também é declarada motivo de impureza ritual, não moral. Vejam bem, nós não estamos falando aqui de impureza moral, não tem nada a ver com moralidade. É uma impureza ritual, é onde mancha o culto, onde mancha a presença nos ritos sagrados para o povo israelita. Por isso que é muito importante a gente entender o texto, senão nós distorcemos todo ele, tá? Então aqui não se trata, repetindo, não é um motivo de uma impureza moral, e sim ritual. Pela mesma razão, a secreção, ainda que neste caso não seja patológica, não seja uma doença, e sim uma secreção natural, que acontece naturalmente, tá? No caso da mulher, existem dois motivos da impureza. O primeiro, dependendo do fluxo, né? A menstruação como algo natural, que acontece, é natural acontecer, está nos versículos de 19 a 24, e a hemorragia anormal, né? Fora do período menstrual, do versículo de 25 a 27. Em ambos os casos, existe impureza e é preciso purificação mediante o rito. Então pensem bem, a mulher, todo mês ela é obrigada, logo depois do final da sua menstruação, oferecer sacrifícios. Então é muito mais pesado a carga de obrigações para a mulher naquele tempo, porque todo mês. Ou, se é uma hemorragia anormal, enquanto durar esse período, ela deve estar isolada do convívio social da comunidade, ela não pode participar de nada. Se nas regras normais, mensais, ela já se isola, imagine se ela tem uma patologia, uma doença, que faz com que ela fique tendo hemorragias constantes. Então ela está totalmente isolada, ela não pode participar de nada e muito menos tocar em alguma coisa. E elas conheciam muito bem essas regras. Por isso, se elas fizessem, a consciência ficava terrível. Pronto, errei, pequei. E as coisas que ela tocava também se tornavam impuras. Pensamento de uma época, gente. Por favor. Por isso que nós estamos estudando a Sagrada Escritura, para entendermos que era uma concepção de uma época, de uma realidade que foi sendo superada ao longo do tempo, tá? Então aqui, diante dessa rigidez, particularmente no caso da mulher, pelas contínuas hemorragias, podemos fazer uma ideia. Nós podemos fazer uma ideia do sofrimento. Lembra daquela mulher que havia 12 anos que suportava esse mal de hemorragia? Lá no Novo Testamento se conta isso, conforme nos relata o Evangelho. Então, imagine o sofrimento desta mulher que sofria por 12 anos de uma hemorragia. Aí, então, significa que há 12 anos ela era obrigada a estar fora do convívio social. Ela não podia ter contato com ninguém. E claro que todo mundo passava à distância, porque se tocasse ficavam contaminados. Era o pensamento da época. Então imagine o sofrimento de quem está passando por isso. Então hoje, lendo essas regras, essa legislação acerca das impurezas sexuais, nós podemos fazer uma ideia de quanto sofriam principalmente as mulheres daquela época. Então nós temos esse episódio que nós conhecemos como a hemorroíça do Evangelho, tá? Ela sabia que não podia permanecer entre o povo. Ela sabia, tá? Que não podia tocar em ninguém.
Apesar disso, olhando a hemorroísta do Evangelho, apesar disso, coloca-se entre o povo e o cúmulo. Ela coloca-se entre o povo e o cúmulo. Toca o manto de Jesus. Ela sabia que não podia fazer isso. Ela toca o manto de Jesus. Isso está lá no Evangelho de Marcos, tá? Muito bem. Jesus também não está muito preocupado em cumprir a norma estabelecida. Jesus não está muito preocupado com isso, não. Já está superando. Jesus é aquele que supera essas regras minuciosas, ritualísticas da época, tá? Jesus não está muito preocupado em cumprir a norma estabelecida. Ele não desconhecia. Jesus conhecia muito bem as leis do Antigo Testamento, tá? Ele não desconhecia o que a norma determinava sobre como a mulher devia inserir-se na comunidade. Tá? Versículos de 15 a 28 fala aqui para nós como ela deveria se inserir na comunidade. Contudo, ele, Jesus, cumpre a norma, mas de maneira humanizadora. Jesus cumpre a norma de uma maneira diferente. Faz a mulher falar, devolve-lhe a dignidade e a voz na comunidade. É assim que Jesus inclui a mulher novamente. Se você quiser conferir este evangelho para entender este capítulo 15, vai lá no capítulo 5 de Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 34, que vai falar da mulher que sofria 12 anos com o fluxo de sangue. Ela quebra todas as regras, ela faz de tudo e toca em Jesus. E o que diz o capítulo 15 aqui para nós que nós estamos estudando? Que tudo aquilo que a mulher tocava se tornava impuro. Então, se ela tocou no manto de Jesus, Jesus se tornou impuro a partir do momento que foi tocado por ela. Isso de acordo com a regra, com a lei religiosa, com a legislação aqui do Levítico, tá? Ele estava preocupado com isso? Não, nem um pouco, nem um pouco. Para ele, essa norma não dizia nada. O que importava era integrar a pessoa de maneira digna, devolver a dignidade da pessoa, fazer com que a pessoa tenha voz no meio da comunidade, fazer com que a pessoa se sinta parte da sociedade, parte da comunidade, ao invés de viver excluído. Então, Jesus, aos poucos, ele vai colocando para trás essas regras. Jesus nunca mudou um mandamento da lei de Deus, mas essas regras humanas, Jesus não fazia questão de cumprir, não. Jesus, por muitas vezes, quebrou as regras, quebrou as leis que eles tanto prezavam, religiosamente falando, e que isso acarretava uma carga opressora em cima do povo. Então aqui nós entendemos como era a vida do povo israelita naquele tempo e como Jesus vai transformando isso tudo, né? Jesus não podia tocar no leproso, ele tocava. A mulher que tinha o fluxo de sangue não podia tocar em ninguém, tocou nele. E assim Jesus ia devolvendo a dignidade das pessoas, não se preocupando com essas regras que eram puramente humanas, colocadas na boca de Deus pela corrente sacerdotal da época, mas que na realidade eram regras humanas. Deus não age dessa forma, né? Deus, ele quer incluir a pessoa e não excluir por algum mal físico ou por alguma doença que a pessoa tenha. Jamais. Jamais uma doença, uma patologia humana é castigo de Deus.
Muito errado a gente pensar nisso. Muito errado, porque senão a gente faz de Deus um grande carrasco insuportável, que ninguém quer seguir. Deus não é assim. Nenhuma enfermidade é castigo de Deus. Jamais. Tá? Então é bom que a gente entenda isso. Então, para entendermos o capítulo 15, eu convido você, como tarefinha para casa, estudar o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículos de 25 a 34. E vocês vão entender mais um pouco sobre esta regra, sobre essa legislação acerca das impurezas sexuais colocadas na época. Repito, não era uma impureza moral, mas era uma impureza ritual, que fazia parte do rito, ou melhor, não podia fazer parte do rito essas impurezas, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do estudo do capítulo 15, espero que vocês tenham compreendido este capítulo e como era a mentalidade israelita da época e como Jesus transforma essa mentalidade, como ele liberta as pessoas que se aproximam dele desta mentalidade, tá? Espero que vocês tenham gostado. Então, espero vocês para o próximo encontro, para darmos continuidade no estudo, né? Nós vamos estudar o dia da expiação, ou do grande perdão, a expiação dos pecados. Nós vamos conhecer um pouco sobre o bode expiatório, tá? No próximo capítulo. Espero vocês. Um abraço a todos. Divulguem, compartilhem o vídeo, tá? Até lá, um abraço.